Nesse vídeo nós vamos fazer um projeto, uma interface, como por exemplo, eu tenho esse relé aqui, né? É um Chirac, né? Pode ver aqui um relé Chirac. Ok, tenho esse relé, enfim. Só que a minha versão que eu tenho ele é essa aqui, ó, para 24 volts. Então a bobina dele é 24 volts, ok? Então aqui no datasheet dele, ele fala que eu tenho uma resistência lá da bobina dele, 1100. Então o meu circuito, eu vou ter uma fonte de 30, então isso aqui representa uma resistência que representa o relé. Eu não tenho como botar o relé aqui, mas claro, isso aqui é uma representação do relé, ok? O que eu tenho que fazer na interface quando eu tenho o relé, eu só tenho que colocar um diodo para força contra eletromotriz aqui. Porque quando eu fico chaveando ele, quando eu corto, abro, ele tende a fazer ele induz uma tensão contrária que pode danificar. Então aqui eu posso colocar um N4148 aqui, tá ok? Mas enfim, quando está polarizado diretamente, isso aqui está bloqueado, isso aqui é só essa força contra eletromotriz, ele vai anular ela aqui, ok? Que ela é armazenada nas bobinas aqui, desse indutor, né, da bobina do meu relé. Então isso aqui, essa carga representa um relé. O enunciado é o seguinte, eu tenho um microcontrolador que a minha saída é 5 volts, mas aquele pino, né, aquele pino de saída, aquele pino digital, ele não suporta mais que, vamos dizer, 1 mA. Se eu pegar aqui 24 volts, né, se eu pegar 24 volts, que é a bobina, se eu alimentar 24 volts e dividir por 1100 ohms, né, então eu vou ter uma corrente aí quase 22 mili, então eu não poderia ligar direto, né? Eu queimo lá a minha porta de saída. Então eu tenho que fazer uma interface, um drive de corrente, uma interface. Ok? Então eu vou começar a explicar essas coisas porque tem muito engenheiro e técnico que entende até fazer análise de circuito e tal, mas não sabe fazer um projeto simples, não sabe acender um LED. Por quê? Porque precisa praticar, precisa treinar um pouco, ver um pouco do conceito e praticar. Isso aqui que eu vou mostrar. Então eu vou usar aquele transistor que nós estávamos usando. Aqui só representa aqui a minha saída lá do meu microcontrolador quando tiver em nível 1. Quando tiver nível 0, aplicar 0, não vai polarizar a base, vai ficar cortado. Mas quando tiver em 1, eu quero ver se eu chaveio certinho. Mas o problema é o seguinte aqui também. Eu tenho 30 volts. Teoricamente eu não posso jogar os 30 volts. Não adianta eu saturar aqui. O ideal aqui então é eu ficar com uma queda de 6 volts aqui para ficar 24 exatamente, mais ou menos 24 na bobina, né? Só para dar uma distribuída, não trabalhar ele saturado, chaveando aqui totalmente, senão vai 30 volts, pode ser que uma hora queima isso, né? Tô com a tensão muito acima da nominal da bobina, ok? Então, para fazer esse projeto, então é o seguinte, eu vou pegar aquele nosso desenho aqui, a curva característica desse transistor e vou traçar a reta de carga aqui desse circuito. Então, eu tenho uma aqui, olha. Se esse transistor chavear, saturar, eu vou ter 30 volts dividido por 1100. Quanto que isso vai dar para ver os extremos da reta de carga, né? 30 volts dividido por 1100 se tivesse saturado ali. 27 mili, 27.2. Então vamos criar uma... 27. Então aqui é 24, que daria um 26, um 27 mais ou menos aqui, ó. E com 30 volts ali, né, quando tiver aberto. Minha reta de carga. Mas quanto que eu quero que fica no meu VCE? 6. Então qual é a corrente de base que cruza aqui na reta de carga? 6. Olha, essa aqui, ó, isso aqui é 10 micro, 20, 30, 40, 50, 60, 70. É mais que 70, né? Aqui já seria 80, metade de 75, é uns 73 aqui. Dá uns 73 micro eu tenho que aplicar. Então, vamos calcular. Então, se aqui é 5 volts que o meu microcontrolador sai, o nível 1, com 0,7 que vai ficar aqui na minha base, né, entre base e emissor, vai ficar 4,3 em cima. Então, 4,3 dividido por 73 micro ali, mais ou menos, né? Expoente 6 negativo. É isso. Isso, dá um resistor lá de 59, por isso que eu coloquei 59K. Olha, por isso que eu coloquei 59K. Então, quando der nível 1 na minha saída lá do meu microcontrolador, vai gerar uma corrente de 73 micro. Bom, 73 micro é bem menor do que
do que 1 mili. 1 mili é 1000 micros, né? Então tá tranquilo para a corrente drenar essa corrente na minha saída, no meu pino de saída, para polarizar. Ok? Agora eu só preciso ver se vai funcionar certinho os 24 aqui, ou que se vai ficar os 6 volts aqui. Então vamos rodar agora. Vamos rodar aqui. Olha lá, eu tô com 6,3, né? É porque aqui é uma aproximação. Então 6,3, eu tenho que ter um pouquinho mais de corrente para ficar os 6 volts. Mas já, obviamente, já estaria melhor. Mas assim, um pouquinho mais de corrente. Vamos colocar então, diminuir essa resistência para 58K. Ok? Então vamos rodar de novo. Bom, exatamente 6 volts, olha lá. Então, se ficou 6 volts, né? Se ficou 6 volts em cima do VCE, é porque a referência está ao zero, do meu VC aqui com relação ao zero. Então, o restante eu tenho aqui, os 24. Então, esse relé estaria atracando, né? Quando der nível 1, ele vai estar, quando der nível 1, ele vai estar polarizado, né? Ele vai estar conduzindo aqui na base e vai ter um meu VCE de 6 e vai comutar exatamente. Então, eu acabei de fazer uma interface bacana, né? Quando eu tenho essas limitações, eu não tenho tudo exatamente, mas eu tenho uma fonte um pouquinho maior, eu tenho que ter uma queda. Agora vamos dar uma olhada um pouco da... Olha lá, eu sei a corrente que vai ficar, né? A corrente, porque é 24 dividido por 1, vai dar mais ou menos em torno de uns 21, 22 mili, né, a corrente. Então, olha a corrente que está passando no coletor, aqui embaixo no rodapé. Olha a corrente. É quase 22 mili, então tá correto, né? Então, aí a potência que está dissipando, como é 6 volts por essa corrente, né? Então, eu estou dissipando aí, ó, 130 miliwatts, né? Tranquilo também para esse transistor, se não me engano aqui ele é de 625 miliwatts a potência total dele, então nem está na metade, estaria tranquilo. Então estaria tudo em ordem. Então eu acabei de fazer um projeto de uma interface, né? Eu posso interfacear alguma saída do meu microcontrolador para atuar um relé, que daí esse contato vai acender uma coisa, ou vai comutar qualquer coisa, enfim. É assim que a gente faz um projetinho simples, assim, usando o conceito que nós vimos até agora. Então eu estou trabalhando, em qual a região que eu estou trabalhando nesse projeto? Na região ativa, né? Eu estou com um VCE aqui de 6, então essa região ativa. Eu não estou trabalhando em saturação, né? Estou trabalhando na região ativa. Então os conceitos que nós vimos até agora, aplicado aqui a um projeto. Então agradeço a atenção, obrigado.